Minha cara, minha nobre família brasileira, nós vivemos uma época no Brasil que não nos dá qualquer tipo de prazer. Infelizmente, a direita brasileira, que já era ruim, simplesmente resolveu ter uma fórmula piorada e alcançou o extremo, chegou à extrema direita. Com isso, uma coleção de bandidos assaltaram o nosso país politicamente. Lastreada essa bagunça, essa quadrilha no Rio de Janeiro, onde todos os ex-governadores foram parar na cadeia, com exceção da governadora do PT, Benedita da Silva. E isso ao longo de mais de 30 anos. Talvez isso. Ora, alguma coisa está errada no Rio de Janeiro. Porque não basta simplesmente afastar um governador por pegar dinheiro dos outros, mas aí tem o presidente da Assembleia Legislativa, tem vereador, tem presidente da Câmara de Vereadores, tem auditor fiscal, tem procurador, procurador do Estado, enfim. É algo que é quase que uma doença no Rio de Janeiro. E aí, então, o que se faz? Coloca-se um grupo onde a mentira sobrepõe a verdade, espalha isso para o Brasil inteiro e o povo idiota aceita de bom grado. Apenas com aquela velha história de que todos nós devemos crescer pela meritocracia, só que a meritocracia ela é relativa, né? Porque para que haja meritocracia, todos têm que ter as mesmas qualidades, mas a mesma grana também. Mas no Brasil, não. No Brasil, a tal da meritocracia, ela é feita com a ideia de quem não tem nada tem que parecer que tem. De quem não tem condições de ir para a escola tem que parecer que tem. E aí, na hora de cortar o bolo, essa pessoa que não tem acaba ficando marginalizada. Enquanto isso, essa turma, e eu estou me referindo ao Rio de Janeiro, que se locupleta de absolutamente tudo e todo mundo sabe que eu estou falando do Brasil. O Rio de Janeiro é um estado esquisito, é fora do prumo, sempre foi fora do prumo. E aí nós temos lá uma família que descobriu que é muito melhor você ser vereador, você ser deputado, você ser senador e você chega até ser presidente da República. Não precisa você fazer mais nada. Aí, a partir dessa vitória, você começa a ter empresas que têm rendimentos superiores a qualquer empresário que tenha vivido inteiramente do ofício de empresariar. São lucros fabulosos. O cidadão coloca uma lojinha, franquia, para vender chocolate e ganha 1,5 milhão no ano, tudo em dinheiro vivo pago na loja de chocolate. 1,5 milhão. Se você dividir isso por 12, vai dar mais de 100 mil reais, 130, 140 mil reais, todo mês em dinheiro vivo, numa loja de um shopping que vende chocolate. Não é possível. Mas tudo você é obrigado a acreditar, seja qual for a mentira. E o que é mais interessante é que essas pessoas que fazem isso, envolvidas com as coisas mais escabrosas que você pode imaginar, essas pessoas são as honestas. E o desonesto é você que faz exatamente o contrário deles. Se não, vejamos. Os senhores se lembram quando na Bahia foi abatido o pistoleiro Adriano da Nóbrega? Esse pistoleiro era talvez o melhor amigo do candidato a presidente da República hoje, pela extrema-direita, Flávio Bolsonaro. Esse Flávio Bolsonaro fez uma confusão tentando responsabilizar a polícia da Bahia
como se a polícia da Bahia tivesse apanhado o Adriano da Nóbrega, torturado para depois matá-lo. Afastou totalmente a ideia do combate. Afastou totalmente a ideia do cerco que a polícia fez para apanhar o Adriano da Nóbrega na casa de um vereador do PL de Esplanada, na Bahia. Porém, existe um fato que pode ter passado despercebido pela maioria, de que 2 dias antes da morte de Adriano da Nóbrega, foi visitado na Bahia o nosso farol de São Marcelo, forte de São Marcelo, desculpe, entendeu? As nossas belas praias de Itacimirim, pelo senhor Eduardo Bolsonaro, que, pelo menos que me conste, nunca tinha vindo à Bahia, para você pensar. Ora, diante de tudo isso, eu quero saber o seguinte: quando você defende veementemente um amigo seu, que todos sabem que, procurado pela polícia, é considerado um matador de aluguel, um sicário, correto? Ora, você tem que ter uma relação muito íntima. E o Flávio Bolsonaro tinha. Ele mantinha no seu gabinete a mãe e a filha do Adriano da Nóbrega, pistoleiro conhecido no Brasil inteiro, matador de aluguel. Correto? Ora, é uma relação muito íntima, mas você quer saber mais? Tanto Flávio Bolsonaro como Jair Bolsonaro estiveram no presídio quando o Adriano da Nóbrega estava preso por ter assassinado uma pessoa e condenado a 14 anos de cadeia. E dentro da cadeia, os dois levaram a comenda mais importante do Rio de Janeiro, chamada Tiradentes, e colocaram no pescoço de Adriano da Nóbrega. Então, significa o quê? Que eles sabiam que Adriano da Nóbrega era um criminoso. Correto? Não tem como dizer que não. E talvez estivessem colocando a medalha exatamente por ele ser aquele criminoso de aluguel. Você não acha isso lógico? Mas, mesmo assim, os desonestos são os outros. Eles continuam sendo os sublimes, os monges beneditinos. Entendeu? Aí eu vou mostrar para você aqui uma fala do ex-deputado Marcelo Freixo, onde ele comenta uma fala do Flávio Bolsonaro. É claro que quem é bolsonarista concorda com a morte dos outros, desde que não seja a morte dos seus filhos, da sua mãe e do seu pai. A coisa mais natural que tem num bolsonarista é dizer que se alguém assaltou ali e tirou um celular de uma pessoa, ele tem que ser assassinado. Eu ouço isso de tudo quanto é bolsonarista. E eu acho que eles concordam com isso, desde que não seja o filho dele, o pai dele e a mãe dele. Porque se acontecer uma situação dessa com o filho dele, que não vai assaltar para tomar um celular, mas comete outro tipo de assalto, e os senhores não querem que eu entre nos detalhes, mas são muitos assaltos que eles cometem, principalmente ao erário público. Mas aí, quando vão presos, eles pedem a prisão domiciliar, né, de preferência sem tornozeleira eletrônica, proíbe a imprensa de divulgar qualquer coisa em relação às suas vidas e a imprensa acata. A polícia não dá um tapa num cara rico, sabido, ladrão, assassino, seja lá o que for, ele é protegido. Todos, não, nenhum deles deve tomar um tapa, nem o rico, nem o pobre. Mas com o pobre não é assim. Você vê todo dia aí no noticiário a polícia invadindo a casa dos pobres ou remediados e descendo o cacete nas pessoas. Eu vi aqui uma agressão de um policial dizendo que o menino estava olhando para ele, que estava encarando ele.
um menino franzino e ele gargelando a pessoa. Vi também um caso aqui, que eu não sei se foi em São Paulo, onde 5 horas da manhã a polícia derrubou o portão de uma casa para entregar uma ordem de prisão de uma pessoa, e a senhora dizendo que ela tinha direito a um advogado e tal. Quando foram olhar o mandado de prisão, não era a pessoa. E fica tudo por isso mesmo. Vocês entenderam como funciona? Agora, você já viu o tratamento que é dado ao marginal rico, ao Vorcaro, ao TH Joias, ao Rodrigo Bacelar? Você já viu como é? Dá para vocês observarem? Ao Canela, todos eles intimamente ligados ao candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Aí eu quero mostrar a você, porque eu sei que quando eu falo aqui, vocês refletem. Claro que quem é bolsonarista não tem essa capacidade ou essa bondade de refletir, até porque concordam com absolutamente tudo do que está falado. Eu vou mostrar para você aqui agora na fala do ex-deputado Marcelo Freixo. Está dizendo aqui, é sensacional, presta atenção, ó. O que você vê hoje é o ministro do Supremo dando canetada para fazer interferência nas eleições no Rio de Janeiro. Hoje o governador do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, quando na verdade era para ser o presidente eleito da Assembleia Legislativa. Ah, sim. Era para ser o presidente da Assembleia Legislativa. Sabe por quê, Flávio, que não é? Porque ele tá preso, cara. Ele é ligado ao Comando Vermelho. Cara, vou te contar, gente, tem muita gente abestada no mundo. Sabe por que o presidente da Assembleia Legislativa não é? Não foi por causa do STF, não, cara. Porque a Polícia Federal prendeu o Rodrigo Bacelar. Lembra dele? Tem foto sua conversando com ele, né, em vários lugares. Essa você não nega, não diz que foi inteligência artificial, não. O Rodrigo Bacelar era o presidente da Assembleia Legislativa. O Cláudio Castro, o governador. O Cláudio Castro vai ser preso, o Rodrigo Bacelar já foi. O Cláudio Castro se afastou para ser o seu candidato ao Senado, e não será. Você já desistiu dele porque sabe que ele vai rodar. E o Rodrigo Bacelar ia ser o presidente da Assembleia Legislativa para ser eleito governador. Não deu certo, Flávio. Tem nada a ver com o STF, não, cara. Tem a ver o seguinte, ele foi preso. Relação com o Comando Vermelho. É por isso que o governador é interino, cara. Porque não é o seu governador do Comando Vermelho. Entendeu agora? Mas calma aí que tem mais. Olha aí. Por que não acontece contra a esquerda? No Rio de Janeiro é só contra quem é de centro ou quem é de direita, ou pessoas, né, que possam, no perímetro aqui do Flávio Bolsonaro, ter algum alinhamento ali, um político. Nunca é contra a esquerda, é sempre contra pessoas que estão próximas a mim. Bom, Flávio, aí quem tem que responder isso é você, né, cara? Meu filho, não pule este vídeo. Porque, afinal de contas, você tá cheio de bandido do teu lado. Por que é só com a direita? Dá até pena de você, Flávio. Porque é você que é amigo do TH Joias, que está preso. Que é você que é amigo do Rodrigo Bacelar, que está preso. Que é você que é amigo do Cláudio Castro, que vai ser preso. Que é você que é amigo do Canela, que está com a tornozeleira, que foi preso e agora está solto. É você, cara. Você é o seu perímetro. É o seu perímetro que está rodando e está caindo, cara. Porque é bandido. Desculpa, Flávio. Você formou no Rio de Janeiro um bando. Não é um grupo político. Então para de botar a culpa no STF, Você só anda com bandido no Rio de Janeiro. Esse é o problema. Ah, por que não tem ninguém da esquerda? Porque as pessoas da esquerda não são bandidos igual os seus aliados. Simples assim, entendeu? Você viu aí essa fala do Marcelo Freixo, que veio corroborar com aquilo que eu falei antes. Então você também vai entender uma coisa comigo. Você se lembra que existia uma informação de que quando os bandidos foram matar Marielle da Nóbrega, eles passaram pelo condomínio Vivendas da Barra, onde morava o pai de Flávio Bolsonaro. E a informação que o porteiro registrou no caderninho dele lá, no livro de anotações do condomínio, é de que um cidadão chamado Elcio Queiroz
que dirigia um carro, pediu autorização para ir para a casa do senhor Jair. A casa do senhor Jair era a casa número 58. O porteiro anotou e, segundo o porteiro, ele falou ao telefone com alguém do número 58 da casa correspondente à central de monitoramento que tinha o condomínio, e essa pessoa, se passando pelo senhor Jair, autorizou a entrada do Elcio Queiroz. Todavia, mais tarde se provou que o Elcio Queiroz foi para a casa em frente à casa do senhor Jair, com uma distância de 50 metros, que era a casa simplesmente do matador de Marielle, chamado Rony Lessa. Depois veio desmentido, dizendo que o senhor Jair Bolsonaro estava em Brasília. Todavia, é bom frisar que o sistema de autorização do condomínio Vivendas da Barra poderia e pode até hoje ser acionado pelo telefone celular. Não é mais necessário no Brasil que você esteja na casa para autorizar a entrada de qualquer pessoa. Pelo seu celular você recebe o chamado e autoriza. Esse é um ponto. Passado algum tempo, o senhor Sérgio Moro, ministro da ministro da Justiça, ameaçou o porteiro do prédio, do condomínio, e o porteiro desapareceu, não quer falar mais nada, porque ele tinha anotado a entrada dos marginais para a casa do senhor Jair. É o que ele tinha que fazer. Ele nem sabia que Jair Bolsonaro seria presidente da República no futuro, gente. Para você ver como as coisas acontecem de um jeito para quem é rico e acontece de outro jeito para quem é pobre. Correto? Bom, passado isso, as coisas se acalmaram, vírgula. Marielle aparece assassinada exatamente pelo Rony Lessa, Elcio Queiroz dirigindo, o motorista de Marielle também assassinado, mas existia um terceiro, eu não diria que era uma pessoa, mas um terceiro telefone no carro, porque o sinal deu da torre que existia um outro telefone ali. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal, o caso foi encerrado, o Rony Lessa está na cadeia, o Elcio Queiroz está na cadeia. Eu estou falando isso porque tanto o Elcio Queiroz como o Rony Lessa eram amigos de Jair Bolsonaro. Esse Rony Lessa foi o cidadão que, quando o Bolsonaro foi assaltado, que perdeu uma moto e uma arma, tanto a moto como a arma foram entregues a Bolsonaro na sua residência por um cidadão chamado Cabo Rony Lessa. Você já viu algum agente da Polícia Civil, da Polícia Militar, entregar algum objeto roubado da pessoa na sua residência? Simplesmente isso não existe. Então demonstra que a amizade existia e existe. Entenderam agora? Esses são os amigos do homem que quer ser presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Bom, dizendo isso, eu quero mostrar uma outra fala, porque não é só isso que existe. Eu já falei da loja de chocolate, essa coisa toda. Agora vem a ligação intrínseca do senhor Flávio Bolsonaro com Vorcaro e com Sicário. Ele aparece com Sicário, matador, né, que ameaçava jornalista de bater, dessa coisa toda, ligado a Vorcaro, que acabou perdendo a vida dentro da cadeia, segundo informam por ele mesmo. Bom, aí o que eu quero mostrar a você? Ora, diante de tanta aproximação, por que negar? Aí a imprensa tem essa obrigação. Descobriu que o senhor Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão de notas fiscais por um escritório de advocacia dele, que só advoga
nessas coisas, não existe outro processo do escritório de Flávio Bolsonaro que não seja esse tipo de advocacia de grande dinheiro para essas empresas. A empresa totalmente enrolada e envolvida com o Vorcaro. Aí o que acontece? Dá essa confusão toda, 2 notas fiscais foram canceladas. De cada uma de R$500 mil por serviço prestado pelo grande advogado que o Brasil tem, chamado Flávio Bolsonaro. Não consta em nenhuma ocasião que ele estivesse em qualquer audiência pública da advocacia. Você vai dizer, Paulo, mas não precisa. Ué, mas tem que ter a participação do excelentíssimo senhor doutor advogado. Mas no caso não há, mas há o faturamento. Ele nega que não sei o quê, que ele cancelou, que ele não tem nada a ver, porque nunca tem a ver. Porque é rico. Se fosse pobre, estava tomando borrachada. Entenderam agora? O fato é que ele não tem como explicar como recebeu 1,5 milhão, ou pelo menos como emitiu nota de 1,5 milhão, recebeu 500, e cancelou 2 de 500. Ora, quando você cancela uma nota fiscal, é normal. Você tem que explicar o motivo para a Fazenda, municipal, estadual ou federal, certo? Mas isso não quer dizer que você não tenha recebido o dinheiro. Porque você pode cancelar uma nota fiscal por um erro na digitação do objeto da nota, mas você recebe ela depois. Você pode receber tanto o pagamento legal, né, registrado, como você pode receber esse pagamento sem registro algum, como era feito os pagamentos na loja de chocolate, em dinheiro. Ora, se você tem uma loja de chocolates, de vender chocolate, e tem a vantagem de receber uma média de R$140 mil por mês em dinheiro vivo, que hoje todo mundo faz um Pix de 20, de 30, 40 reais, não é assim? É a mesma coisa que você pode receber uma nota de 500 mil em dinheiro vivo, não pode não? Ou de outra maneira, ou descarregou de outro jeito, sempre tem um jeito quando alguém quer fazer algo errado. Mas o Flávio Bolsonaro diz o seguinte, que ele é santo, ele é um monge beneditino e o restante é que é ladrão. Ele está atribuindo ao Supremo Tribunal Federal uma possível pseudo-perseguição a ele em função dos amigos dele não terem assumido na sequência do cargo o governo do Rio de Janeiro. O amigo íntimo dele, que deveria ser o governador, está preso. O outro amigo dele, que era também ex-deputado, TH Joias, está preso também. O Canela, que seria, não sei o que vai ser, porque a convenção vai ser agora, candidato a senador do Rio de Janeiro, acho que é Maurício Canela o nome do homem, foi preso também, metendo a mão em dinheiro. E você sabe quem seria ou será a suplente do Canela como senador? Que é um cargo muito bom você ser suplente de senador, né? Senador, 8 anos, o cara tem 8 anos, ninguém sabe se fica vivo ou fica morto, e você assume. Você sabe quem é? A mãe dele, do Flávio. Só que o Canela está de tornozeleira, soltou, a polícia tirou ele, mas meteu a tornozeleira eletrônica, ele continua preso. Então, é esse povo, a perseguição. O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal vai perseguir alguém sem a pessoa ter nada, fazer nada, e chega lá e prende e diz, você roubou esse dinheiro aqui, você está com esse dinheiro aqui? Existe isso aqui no Brasil? Mas, para quem é bolsonarista, isso existe. Para quem é bolsonarista, esse pessoal não roubou nada. Caramba, o cara foi interceptado, né? O Rodrigo Bacelar, passando informação para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, informando que a polícia ia tal hora, assim, assim, assim. Ora, como é que isso é mentira?
A polícia vai lá, prende, ele diz que é perseguição. Eu não sei por que todo bandido diz que a polícia o persegue. Olha, eu faço aqui com você um convite. Nós vamos ao presídio Vitória da Conquista. Conversamos lá com 30 presos. Eu garanto a você que 90% desses presos vão dizer que são perseguidos pela polícia. Ah, esse soldado me persegue. Eu não sou perseguido por ninguém. Né? Você pode até sofrer uma perseguição política por ser jornalista. Claro que tem isso. Porque o político ele defende a ideia dele, o político desonesto, e ele não aceita crítica e pode perseguir. Você sabe que houve no passado, muito no Brasil, as pessoas mandavam matar, bater em jornalistas. Isso aconteceu muito. Hoje não, mas já aconteceu muito. Então, é isso que eu falo. Agora tem aqui o Flávio Bolsonaro, que eu vou mostrar para vocês. Ele também justificando essa questão dessas notas fiscais que eu acabei de dizer. Eu vou tentar sincronizar aqui meu aparelho. Quero agradecer o amigo que ele disse que não é para eu usar o celular mais, que eu colocasse na tela. Eu não sei fazer, então enquanto eu não sei fazer, nós vamos tentar aqui. Eu vou ver se você está vendo aí. Né? Eu espero que... Eu vou colocar aqui atrás de mim, porque vai ser mais fácil eu perceber. Eu quero ver se você estará vendo o Flávio Bolsonaro falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Me desculpem, eu realmente não sou um cara craque nessas coisas, mas... Eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque ele é muito importante, para que você entenda de uma vez por todas o que é que está em jogo no Brasil neste dia, neste momento, nestas eleições. Tem muita gente que está muito incomodada com a minha candidatura à presidência da República, principalmente pelos números, que apesar de todos os ataques covardes, baixos, pessoais, ainda estamos ali em algumas pesquisas, inclusive à frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vocaro, foi usada por Vocaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. O que falar, por exemplo, vocês, Metrópolis, que receberam R$1.200.000 desta empresa Copenhague. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhague. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Então, gente, eu sei que é muito difícil, é muito duro. A todo momento tentam me atacar. E eu também fico cansado de ter que ficar me defendendo toda hora, mas não tem jeito. A luta vai ser assim até o último dia. Eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir. Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum. Cada vez que eu sofro uma covardia como essa, eu fico ainda mais estimulado, ainda mais indignado para transformar esse país e para tirar o Brasil das mãos dessa corja que hoje aparelhou o Estado e promove perseguição política contra os adversários políticos do atual governo. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada, e vaza isso para a imprensa. É óbvio que tem muita gente, que as pessoas estão muito preocupadas com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. E eu, mais uma vez, quero garantir a todos vocês, eu entendo que tudo que está acontecendo sempre tem uma razão, uma justificativa, projeto de Deus.
E é por isso que eu peço cada vez mais que você esteja antenado no que está acontecendo. Preste atenção como as coisas são manipuladas para tentar desinformar. Eu não tenho absolutamente nenhuma investigação contra mim, diferente do atual governo. Cadê o dinheiro dos aposentados do INSS? Onde é que foi parar o filho do Lula? Cadê a investigação sobre o Banco Master na Bahia que atinge o PT? Polícia Federal, essa pequena parcela da Polícia Federal aparelhada para tentar ajudar, interferir no resultado das eleições. Gente, não vamos baixar a cabeça para isso não. Que assim como eu, você também se sinta estimulado para ir para dentro, continuar defendendo o nosso país dessa campada de incompetente e de corrupto. Não vamos desistir do nosso Brasil. Pois é, você vê aí que ele fala, é um blá 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 danado, tudo nele é perseguição, correto? Ele é perseguição. Agora, você viu, ele também tem um problema da língua portuguesa, que ele fala que são desinformados. Quer dizer, desinformar você tirar da forma, né? E você tirou da forma e tal. Enfim, veja só. Ora, se ele tirou R$1 milhão em nota fiscal, alguma coisa tem. Como é que um servidor no escritório vai tirar R$1 milhão contra alguém para receber o pagamento? Ué, por que essa nota foi cancelada? Ele não explicou. Falou. Sabe aquela história daquela pessoa que fala muito exatamente porque não tem nada a dizer? É o caso dele. Ora, ele tinha que dizer o seguinte: o serviço foi feito e foi cancelado por isso. Ou então ele poderia dizer: não fizemos o serviço e por isso cancelamos a nota. Houve um equívoco, como o rapaz faz aí na propaganda. A gente se equivocou, pensou que tinha feito a nota para Zé de Abreu e era para Abreu José. Mas, na verdade, por que foi cancelado? Foi cancelado por causa do estouro da confusão. Ora, ele vai e aí resolve atacar e pergunta: cadê o filho de Lula? Tem algum processo contra o filho de Lula? Tem alguma prova contra o filho de Lula? Tem alguma nota fiscal do filho de Lula? Não tem? Então você não pode acusar assim. Você tem que se defender acusando, você tem que explicar por que você emitiu R$1 milhão em nota fiscal e cancelou depois. Você cancelou foi na mesma hora? Não foi. Você cancelou, Flávio, por quê? Porque o trem já vinha rodando sabendo que você ia rodar. Porque você já tinha recebido 64 milhões de forma suspeita do Daniel Vorcaro. Você ligou para ele para pedir mais, sabendo que ele estava todo lá arrebentado, você queria mais dinheiro. E você sabia que o dinheiro que o Vorcaro estava lhe passando era o dinheiro do INSS que você está falando aí. Aí você tem que acusar. Aí cadê o PT da Bahia? Vamos lá para o PT da Bahia. Tem alguma nota fiscal do PT da Bahia com o Banco Master? Tem. Tem alguma prova de que o PT da Bahia recebeu dinheiro do Banco Master? Você não tem. Então você não pode sair acusando todo mundo como se todo mundo fosse igual a você. Porque você é bandido, sim. Eu tenho coragem de dizer, sabe por quê? Você tirou 6 milhões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o processo andava e seu pai mandou Sérgio Moro parar. Ou Sérgio Moro mentiu. A história da rachadinha. Restou provado, Flávio. O seu comparsa, o Fabrício Queiroz, depositando dinheiro de 1.000 em 1.000, rapaz, no banco. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até dar um total de 6 milhões. E aí, o que aconteceu, Flávio? Fizeram uma reunião com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, chefe da ABIN, outro rato que mora nos Estados Unidos já, junto com vocês, né, pagando lá um apartamento de R$24 mil por mês. Certo? Aí, essas pessoas todas fizeram essa reunião com mais 2 advogadas
dizendo que tinha o quê? Que fazer pressão em cima dos auditores da Fazenda, da Receita Federal, para que Flávio não fosse prejudicado. Houve também, Flávio, a interferência do ministro Gilmar Mendes, claro que provocado, e parou a investigação, por quê? Porque você já tinha sido diplomado senador. E aí aquela brecha legal colocada, que a partir do momento que você foi... Aí o que você devia ao Estado do Rio de Janeiro como deputado, teve que parar. E não terminou o processo, mas o processo está parado. Se você agora perde a eleição para presidente da República, aí talvez você receba alguns dissabores. Ah, mas você é fácil, você foge para os Estados Unidos e pega o green card. Fica lá. Para você é fácil. Agora entenda, quem é idiota aqui, Flávio, para saber que você emitiu R$1 milhão em notas fiscais e cancelou depois? Por que você não cancelou a de 500? Você fez o serviço, você falou que fez o serviço. Se você fez o serviço, você tem que pagar. Você não. Para quem você fez o serviço vai ter que pagar. Qual foi o motivo que você botou no cancelamento da nota, Flávio? Então, velho, vamos parar com essa história de ficar mentindo. Você é cercado de bandido. Por que eu estou dizendo que você é bandido? Porque, veja só, tem orelha de porco, tem pezinho de porco, tem costela de porco, tem focinho de porco e não é porco. Porque olha só, você está com Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Elcio Queiroz, TH Joias, Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro, Canela, acho que é Francisco Canela. Todas essas pessoas, Flávio, são bandidas, alguns assassinos e alguns ladrões. Por que você está no meio deles, Flávio? Com tanta honestidade, que chega ao ponto de ser tão honesto que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal lhe persegue, Flávio. Explica aí. Toma vergonha na cara, rapaz. Deixa de ser. Eu ia falar aqui, mas depois dá processo. Bom dia, minha cara e minha nobre família brasileira.